Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos iniciar agora um podcast chamado Cura 360, Corpo, Alma e Espírito. Eu sou Natália Lisboa, sou psicanalista clínica, atuo há 5 anos e o objetivo desse podcast é falar sobre saúde integral, a importância de nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, porque como psicanalista clínica, um desafio que a gente encontra dentro da clínica é que as pessoas elas buscam cuidar da sua saúde mental quando outras áreas da sua vida já estão desequilibradas. Algumas pessoas, por exemplo, com depressão, elas chegam com depressão e às vezes elas já se diagnosticam com depressão e quando a gente percebe, elas, na verdade, elas estão precisando fazer atividade física, precisando fazer algum exame de sangue, tem alguma alteração em vitamina D. Então, são vários fatores. Então, esse podcast nós vamos estar falando em alguns episódios sobre a importância de nós cuidarmos da nossa saúde como um todo. Eu quero agradecer primeiramente ao Instituto HD1, que teve o projeto Incubadora de Empreendedorismo, junto com a Secretaria de Cultura, e onde nasceu esse podcast e essa parceria. E eu quero agradecer desde já. E hoje, para iniciar esse primeiro episódio, eu tenho uma convidada aqui muito especial. Nós nos conhecemos dentro de uma plataforma onde eu fiz a minha segunda formação de psicanálise. Já quero agradecer também ao UEG, que é a Universidade Eclesiástica Gênesis, onde eu fiz a segunda formação em psicanálise. Lá eu ministro algumas aulas também, participo, e onde eu conheci a Clara. A Clara que está aqui conosco hoje, a Clara é terapeuta holística, está terminando a formação em psicanálise, já atua com a terapia, e hoje ela vai trazer um tema muito importante que às vezes tem pessoas que não conhecem, ou se conhece muito pouco, que seria a criança interior. A importância de conhecer a criança interior e como que a criança interior pode nos guiar num autoconhecimento e num caminho de cura. E primeiramente, Clara, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você para a gente entrar nesse tema. Muito obrigada pelo convite. Imensamente muito obrigada. Eu sou Clara Oliveira, eu tenho uma formação em terapias holísticas, né? Essa parte aí da medicina alternativa chinesa também. A parte da psicanálise, como você falou, eu ainda estou concluindo. Tem a psicoterapia, que é uma técnica ali que a gente estuda o reprocessamento generativo, né? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar essa questão da criança interior, de conhecer melhor, porque eu entendo, depois de alguns episódios vividos, presenciados por mim nos atendimentos e da minha própria pessoa, que a nossa criança interior curada ou não curada, isso é a base de tudo. Né? É igual quando a gente vai estudar a medicina chinesa, ali a gente aprende sobre todos os, como que a gente chama, eu esqueci agora, mas a gente tem o terra, fogo, metal, madeira, e água, mas a base é terra. E se a gente precisa de terra para tudo, se a gente for pensar. Então, se eu tenho uma boa qualidade no meu elemento, o nome é elemento, né? São os 5 elementos. Se eu tenho uma boa qualidade, se eu tenho uma energia boa, se eu estou bem, eu estou realmente com uma qualidade de vida boa. Eu vou estar com os outros elementos também fortalecido. E a nossa criança interior, ela é tudo. Eu não acho que seja só assim uma meditação que vai estar levando a cura. Não é aprenda sozinho, não é assim. Essa técnica mesmo da terapia de reprocessamento, você tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que está armazenado que você não conhece. Por exemplo, eu estou conversando aqui com você, nós duas estamos cientes do que estamos falando, né? Sim. Oi, tudo bom? Eu sou a Clara. Oi, tudo bom? Eu sou a Natália. E você tem consciência do que aconteceu com você lá no ventre da sua mãe? Você tem consciência do que aconteceu com você na sua primeirinha infância, na sua segunda, e na medida que você foi crescendo?
muitas das coisas nós somos privados, porque senão como que a gente vai se relacionar com essas informações? Já imaginou se eu começar a ter memórias do ventre da minha mãe, meu Deus do céu? Ou então eu vou ter memória de quando eu sofri ali um... Hoje em dia é bullying. Sim. Mas na minha época, por exemplo, gente, era tanta apelido, era tanta brincadeira sem lógica, né? Meus traumas, que eu não gostava, que me chamava, aí aquilo vai ficar martelando, martelando, e eu vou me livrar daquilo como? Então, nós não temos condições de se relacionar com todas essas informações. E você tendo acesso a um bom profissional que te auxilia, ai, meu Deus, aí é quando você realmente descobre e também se cura. E a sua base, ela vai ficar o quê? Maravilhosa. Isso é muito importante, não é, Clara? A gente pensando sobre isso, na psicanálise a gente fala muito sobre isso, o material que está escondido, recalcado no inconsciente. Você também estuda psicanálise e sabe. E como você falou, tem muitas teorias, muitos mitos, muita informação hoje na internet sobre a criança interior, mas a criança interior vai mais além do que uma simples meditação guiada da criança interior. E a gente sabe que os nossos comportamentos atuais, os nossos traumas na infância, tudo que a gente vivenciou, ele muda a forma como a gente pensa, ele muda a forma como nós nos comportamos atualmente. E isso traz crenças limitantes, traz comportamentos limitadores. E como que eu acessar essa criança interior pode me ajudar? Ajudar nesse processo de autoconhecimento, de melhoria? Como que você acha? Qual a sua experiência própria com isso? Você conversou comigo sobre isso e falou um pouquinho da sua experiência. Você poderia compartilhar conosco? Verdade. Igual a gente já falou antes, isso é a base de tudo. E agora há pouco você estava falando da importância. Realmente, olha, observa. Se eu não tivesse conseguido me tratar, eu não tinha a menor... Eu poderia ser, nem sei que especialidade talvez eu poderia ter, porque essa parte da medicina alternativa, para mim, ela é extraordinária, mas eu não teria estrutura de conversar, por exemplo. Apresentar um trabalho, igual, né? Eu me formei em gestão hospitalar, eu tinha toda a pesquisa, mas quando eu chegava lá na frente, hoje eu entendo que era um desequilíbrio muito grande, mas eu pensava que era vergonha. Então, nós nos tornamos pessoas eufóricas, nervosa, vergonhosa. Hoje em dia já se entende muito da ansiedade, né? Agora todo mundo se conforma que existe ansiedade, mas antigamente nem tanto. Eu só fui descobrir que eu tinha ansiedade em 2000. Sim. E aí eu tive uma crise fortíssima de dor, de tremura, de muito choro. E aí que uma pessoa com conhecimento me informou que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Então, você veja, tudo é uma questão de conhecimento. Sem o conhecimento, nós não somos nada. Por isso, a importância de você procurar um bom profissional que entenda do que está falando, que ele possa conduzir você nessa busca, que ele possa te auxiliar a encontrar o que você precisa. A terapia de reprocessamento generativo, ela é algo que a gente aprende a trabalhar do início ao fim. Você vai trabalhar você desde quando você passou a existir, pode ser até no ventre mesmo, até a sua idade atual, que fala a terapia que a gente trabalha... Reprocessamento intrauterino? Que seria... Não, sem ser o intrauterino. É porque o inconsciente, ele vai te permitir. Da mesma maneira que você vai permitir, ele também vai te permitir. Então, existem coisas, por exemplo, que eu trabalhei com a minha terapeuta no início da minha vida, que eu só fui descobrir quando eu já estava lá na 30ª sessão. Porque ele só me permitiu ver naquela fase. Que a gente aprende que você não tem estrutura para ver aquilo ali, então você não vai ver. É igual uma hipnose. Vamos supor, você está na sua sessão de hipnose. Aí você procurou o hipnoterapeuta, por quê?
Porque você tem fobia de altura. Aí, quando chega lá na hipnose, você juntamente com o seu inconsciente, que você se permitiu e ele foi lá, instruiu você, e você descobriu que você só tem aquela fobia porque uma vez você caiu da sua caminha, quando você era bem pequenininho, entendeu? Uhum. Aí, mediante essa informação, você descobriu que quem estava por trás daquela queda, que você poderia ter sido protegida, foi talvez a sua irmã, porque ela não gostava de você. Então, você vê além. Uhum. E aí, nesse dia, ele permitiu isso. E outra vez, você vê também a sensação, vamos supor, aí parou a sessão, né? Aí, em outra sessão, ele já deixa você ver que você caiu, porque ela não te protegeu, e você vê também, tem acesso até ao sentimento dela, que ela estava chateada com você, talvez por algum motivo. Então, tudo é uma questão de permissão mesmo. E é engraçado, claro, você falando, porque assim, tá tudo gravado no nosso inconsciente. Exato. Só que a nossa memória, ela nos protege e a gente acaba crescendo, não é mais aquela criança. E aí, aquele momento foi uma proteção. Exato. Aquilo que você sentiu, mas depois você pode trazer como comportamento. Você falando, e eu fiquei lembrando aqui de uma paciente que ela teve essa questão, a gente trabalhou a fase dela como criança. E é muito essa questão da criança interior. Quando criança, ela foi abandonada pelos pais e ela teve que ser criada pela avó. E então, ela já tinha essa questão aí de rejeição desde o ventre, porque a gente também trabalhou com ela desde o ventre também em algumas questões. E quando ela foi morar com a avó, ela se sentiu muito rejeitada, mas a primeira sensação que ela teve que ela foi amada foi quando ela teve dificuldade na escola. E aí, ela teve essa dificuldade na escola, ela lembra do primeiro olhar da avó, que ajudou ela naquela dificuldade, foi quando ela se sentiu amada pela primeira vez. O que aconteceu? Cresceu, adulta, ela se realizava numa formação, formava, daqui a pouco entrava na profissão e não conseguia crescer. Daqui a pouco ela buscava outra formação, quando ela começava a crescer, alguma coisa acontecia, ou ela se auto-sabotava e saía daquela profissão e entrava em outra. E a gente foi descobrindo que o que aconteceu? Ela gravou na memória dela que ela não podia ter sucesso. Porque quando ela passava dificuldade, ela era amada, porque ela foi abandonada pelos pais. E na dificuldade que ela passou na escola, a avó dela olhou com amor para ela. E ela gravou no inconsciente, eu não posso ter sucesso. Quando eu tiver sucesso, eu não vou ser amada. Enquanto eu estiver enfrentando dificuldade, eu vou ser amada. E a gente precisou trabalhar isso. E isso que você está falando sobre a criança interior é muito importante, porque às vezes nós temos dificuldades, algumas crenças que aconteceram quando a gente era criança, e a nossa mente é uma caixinha de surpresa, e às vezes por não trabalhar essas questões, a gente tem certas dificuldades. E como a criança interior trabalhar essas demandas da infância, você falou do ventre, que também a gente, por mais que lá o feto ele não tenha, ele não traga os pensamentos, mas está no inconsciente, vem em forma de comportamento, vem em forma de emoção, tudo que vivenciou lá. E você falou da TRG, que é a terapia de reprocessamento regenerativo. Generativo. General, também geral. Veio de um psicólogo que eu conheci, né, o Jair. Eu estudei um pouquinho sobre ele e vi que ele fez essa teoria muito importante. E como a TRG, a criança interior, pode ajudar a pessoa a superar esses traumas. Eu até me emocionei com essa história dela, porque essa questão também entra a questão assim dos traços de caráter, né? Quando a gente vai atender uma pessoa, a gente também tem que fazer essa questão da análise, né? Comportamental. De repente ela tem uma oralidade acima, né? E ela sentiu esse abandono acima de tudo. Automaticamente, quando você está fazendo o reprocessamento, nem sempre você precisa ir lá e focar na criança interior. Eu não tive essa necessidade. Eu sempre, na verdade, essa busca minha incessante pelo conhecimento foi porque eu tinha, assim, um perfil de autodestruição. Eu não tinha a menor, assim, eu não tinha expectativa de nada. A minha família, assim, eu não tive base familiar. Então, por isso eu te falo, assim, que a base familiar, essa estrutura da nossa criança interior, ela é muito importante. Porque, assim, quando você trabalha a sua criança interior, até essa questão da não ter base, teve.
vai ter problema. Não teve, vai ter problema o triplo. Não, não é verdade. Vai depender muito dessa questão das nossas características. Então, às vezes, você vê, tem pessoas que não têm base familiar, mas ela se tornou, assim, aquela pessoa. Então, gente, isso vai muito mesmo de características, né? Uhum. Qual é a característica que está predominando? Como eu falei antes da medicina chinesa, que tem também as características que são 5, né? O esquizoide, quando ainda está no ventre, ali sentindo tudo que a mãe está passando, aí ele vai logo levando para a cabecinha. O oral, que é depois que nasceu, que ele chora porque tem uma formiga mordendo, a mãe vai lá e dá mamar. Então ele já tem até agora uns memes que falam assim, eu não vou falar que essa etiqueta está me incomodando porque ela vai me dar mamar. E o oral, que depois ele vai se sentir, o esquizoide vai se sentir rejeitado, o oral vai se sentir abandonado. Depois o psicopata, na fase das gracinhas. E ele vai ter aquele problema com troca. Depois tem o masoca, que é o período do desfraude. Tem a questão para ele da rejeição. O nível de mulheres assim com fibromialgia, a maioria que a gente vai fazer uma avaliação, ela desenvolveu fibromialgia. Uhum. As emoções dela estão onde? No corpo. Sim. Então, todos nós levamos as nossas emoções para algum lugar. E depois tem o rígido. Aquela fase lá da criança tá descobrindo o seu príncipe e a menina o seu príncipe e o menino a sua princesa. Então, assim, tudo vai depender dessas características. Então, quando eu tenho, assim, talvez 4 características, né? Que é oral, masoca, esquizoide e rígido. Quando eu fui fazer, jamais eu iria num psicólogo, porque eu não saberia conversar. Eu não conversava, não tinha como. Se você fosse perguntar para mim alguma coisa, assim, talvez eu ia, sei lá, falar só que estava difícil. Mas me expor mesmo eu não ia conseguir. Então, quando eu conheci essa técnica, eu achei muito importante, porque eu não precisava falar. Uhum. E quando a gente começou a fazer o meu reprocessamento, eu tive a oportunidade de me ver ainda. Você se vê assim, vamos supor, você está se vendo lá, só que você não se vê andando e nem correndo. Então, você pensa assim, isso você está lá concentrado, né? Com o seu inconsciente, buscando o que está acontecendo para você estar sofrendo aquela insegurança, que eu estava sofrendo insegurança. Eu estava tão desesperada, eu estava assim, muito inseguro. E eu fui vendo onde eu estava, eu estava no ventre. Uhum. E aí, eu continuei ali, por causa daquela sensação que a gente está sentindo. O que aconteceu naquele dia lá te marcou, te deixou, trouxe várias sensações para você, que seja de medo, de insegurança, de rejeição. No caso, a minha mãe estava pensando que ela tinha já muitos filhos e ela estava mais uma vez grávida. A preocupação E da o mãe. nível de miséria lá em casa era muito alto. Uhum. Que não era pobreza, já era miséria mesmo, de não ter nada. E aí, quando eu fiz uma sessão que eu estava num nível de depressão altíssimo, que eu descobri a depressão em 2000. E de lá eu fui buscando. Mas o remédio não cura uma depressão. Remédio só é para os sintomas. A gente precisa encontrar a raiz. A raiz. E aí eu tinha feito com a hipnose. E nessa hipnose eu vi que ela não me queria. E na TRG eu vi que ela não me queria, por que ela não me queria? Por isso que eu te vi. Que o inconsciente descobre. Por isso que eu te falei, que é só você ir permitindo. Na medida que você permite, você vai se encontrando. Ela não me quis. Mas tinha um porquê. Por quê? Uhum. Aí, tudo bem. Ela não queria aquele feto por causa daquela situação toda. Aí depois que você tá ali, que você viu, você se compadece da situação. Então, o reprocessamento é isso. É você entender a situação,
E aquela dor que você sentia desesperadamente, como essa dessa moça do abandono, ela já vai logo entender o porquê que ela foi abandonada, o porquê que alguém não quis ela, de repente a pessoa estava em piores condições do que ela. Sabe, claro, eu costumo falar muito isso para os meus pacientes. A terapia, ela te leva a olhar para outros lugares. Olhar de um modo que você não conseguia olhar antes. E o reprocessamento também faz esse papel. Faz. E o que você diria para essas pessoas, por exemplo, que às vezes procuram um especialista e falam, eu procurei, por exemplo, um psicólogo ou um psicanalista, e para mim não serviu essa abordagem. Todos os terapeutas são iguais ou existem diversas abordagens? Hoje tem esse leque que a gente pode procurar outros profissionais e ser ajudado de alguma forma. Primeiro lugar, para a pessoa que se permitiu procurar, parabéns. Segundo lugar, se você se permitiu dar o primeiro passo, se permita também. Precisa haver uma permissão da minha pessoa. Uhum. Eu atendo pessoas que já estudou a TRG, mas a permissão é baixa. Hoje mesmo eu atendi uma senhora que a permissão dela é baixíssima. Ela fala assim, não sei, pode ser. Então, assim, o emocional, ele domina tudo, gente. E é comprovado cientificamente, a maioria das nossas enfermidades começa com a questão emocional. Por favor. Então, assim, vamos lá, vamos nos dar essa permissão. Se eu tivesse sido assistida quando eu era criança, tinha evitado muitas coisas. Eu tinha desespero de prova, de conversar, eu tinha mesmo, assim, era desesperador. Faltava tudo. E depois que eu fui lá e resolvi muitas coisas, não foi só essa questão aí do abandono, porque no caso, se eu tivesse só oral e masoca, eu ia ter muita tristeza, muita inferioridade, eu ia ter muita aquela questão ali que você guarda tudo, né? Que você... Porque uma das características do masoca é o que ele aguenta de humilhação, né? Ele vai aguentando, vai colocando... o masoca, ele é comparado com a panela de pressão. Uhum. Aguentou, mas quando ele explode, sai de perto. E o oral é aquele que abraça tudo. Estão pisando no calo inflamado, ele está abraçando e rindo. Parece a síndrome do herói. Também. Aí, coitado do oral, ele ainda tem que cuidar de todo mundo. Uhum. E, às vezes, não pode ser cuidado porque ele não se permite. Então, essa questão da minha base, da minha criança interior, eu vou permitir, gente, eu posso ser rico, eu posso ser bem-sucedido, eu posso ser glamuroso, eu posso falar que eu sou lindo, eu posso falar, como o professor Jair fala, eu sou foda. Mas por que ele fala isso? Porque ele sabe quem ele é, sem jactância, sem arrogância. E é o caminho que o autoconhecimento nos traz. Conhecimento traz liberdade. Bingo! Aí, quando eu tenho a minha matriz, a minha base trabalhada, a minha criança, ela já resolveu com o pai, com a mãe, com o vô. Ela já resolveu, gente. Pronto! E é engraçado que a neurociência fala que o nosso cérebro não foi preparado por porquê. Enquanto fica aquelas perguntas sem resposta, a gente às vezes não consegue avançar. Enquanto a gente não consegue entender o porquê que a criança vivenciou aquilo, ou o porquê que os pais fizeram o que eles fizeram e aceitar a nossa história, a gente às vezes não consegue seguir em frente. Eu estava conversando com uma paciente esses dias e eu falei para ela, nós somos vítimas de vítimas. Isso. Nós viemos de uma geração onde eles não ouviram falar da terapia, porque até hoje a terapia é um tabu. Qualquer tipo de terapia, quando você procura, ainda as pessoas pensam terapia para doido, terapia... tem todo um tabu dentro da terapia. Então, nós viemos de uma geração que, se hoje tem esse preconceito, imagine lá atrás. Nossa. E aí, são pessoas que não conseguiram resolver. Na verdade, eles tiveram que se calar, criar máscara, ser forte. E a gente veio dessa geração e hoje a gente tem essa oportunidade. Eu falo muito para meus pacientes, às vezes a gente precisa olhar para a nossa história com amor, com empatia, com compaixão, como você falou. Olhei para a história e vi que a minha mãe... não é que ela não me queria, mas tinha toda uma situação por trás daquela história. Todo um contexto por trás de tudo que você vive. E a gente precisa olhar para isso, olhar e ver um ponto positivo daquilo que aconteceu.
tudo que a pessoa fez, às vezes, mesmo que seja ruim, ela fez com intenção positiva. E quando a gente olha para trás e começa a entender e aceitar a nossa história como ela é, aí já começa a fazer diferença. E eu acredito que a criança interior ajuda muito nesse papel. É, simplesmente a base, o início de tudo. Aí você quer uma árvore como? O tronco vai ser perfeito, para o fruto também ser perfeito, a raiz curada. E aí você vai trabalhando dessa maneira. Não é que você vai mascarar a sua dor, gente. Quando você faz uma terapia, independente de que profissional você buscou, você vai chegar no seu objetivo. Porque falar cura, meditar cura, aprender a respirar cura. A criança interior tem muito relação com a neurociência, que fala da neuroplasticidade. É você olhar, trazer um novo sentido e mudar tudo. Muda a química cerebral, muda a química corporal, muda as emoções, muda tudo. Exatamente. O que não cura é você ficar remoendo e se enchendo de dores, porque a gastrite, ela é normal, todo mundo tem. O estômago, ele serve para quê? Para digerir. Então significa que o seu estômago não está digerindo algo, será? E será que não são emoções mal digeridas? Será? Né? Sim. Então, é muito normal, todo mundo tem. A maioria das enfermidades hoje em dia é normal. Não é normal. O normal é sermos curados. Porque, inclusive, tem assim, quando não sei se é todos hipnoterapeutas, mas quando ele vai começar, ele fala assim para o inconsciente. Fulano, no caso, o Joãozinho, ele tem direito de ser livre. Então, ele dá logo um comando. E o inconsciente vai lá buscar por que o Joãozinho está daquele jeito. Então, mas o que ele entende? O que ele aprendeu? Que está tudo bem. O Joãozinho ser fracassado, o Joãozinho não parar em relacionamento nenhum, o Joãozinho não ter figura paterna, não ter uma base. Se uma criança não tem uma base na família, ela também vai ter problema sério com essa questão de valorizar-se. Com a questão profissional, com a questão de que às vezes as pessoas acham que a autoestima é só isso aqui externo. Sim. A autoestima, ela é muito além. Se eu não tenho uma base, se a minha criança está destroçada, a minha autoestima vai estar onde, gente? E é o que a gente está falando aqui, corpo, alma e espírito. Eu preciso estar bem com o meu corpo, eu preciso estar bem com as minhas emoções. Para eu ser uma boa profissional, igual a sua cliente que você falou. Sim. Em toda uma base, a gente precisa disso. Exatamente. O Dr. Fábio fala uma coisa que é engraçada e interessante. Assim, nós somos professores do nosso próprio deserto. Exatamente. E é uma característica de todo profissional. Você falou que tem uma história, eu tenho uma história. Acredito que todo profissional que chega na área de saúde mental primeiro buscou para suas dores. Exato. E a gente precisa primeiro ressignificar a nossa história para a gente poder ajudar outras pessoas. Isso mesmo. E para você, por que é importante, então, buscar uma terapia? Como a gente falou, hoje tem várias linhas de terapias, tem a psicologia, tem a psicanálise, tem a TRG. Você é terapeuta holística de outras áreas. E qual a importância da pessoa buscar essa ajuda profissional? Como você falou, o primeiro passo é buscar ajuda. Porque muitas pessoas chegam na clínica achando que o terapeuta vai lhe aconselhar a dar uma solução para os problemas deles. E, na verdade, terapia não é bem isso. E o primeiro passo é a pessoa querer ajuda. Mas qual o conselho, qual a orientação que você daria para as pessoas buscarem a terapia, o porquê? Terapia é vida, né? Se eu quero ter esperança, expectativa, projeto, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, porque na maioria das vezes nós estamos infelizes, frustrados. Quer pior exemplo do que o trânsito? Tá todo mundo querendo matar um ao outro. Então a infelicidade, ela reina. Porque se eu estou raivoso, frustrado, infeliz, eu vou te dar o quê? Eu vou te dar coração e sorriso. A gente derrama nos outros aquilo que a gente está cheio. Exatamente, mas eu nasci assim. No decorrer do tempo, a minha mala foi se enchendo. É uma construção. E existe um profissional à sua espera para ajudar você a esvaziar essa mala e ressignificar o conteúdo dessa mala. Quando você ressignificar, querido, pode ter certeza que vai lotar de coraçãozinho. Não importa para quem. Porque você
está pleno. Então, literalmente, eu acho que a terapia, ela é a nossa base para sermos umas pessoas melhores, sermos excelentes profissionais naquilo que nós escolhemos para atuar, sermos excelentes filhos, porque hoje a minha relação com a minha mãe, ela é outra. Eu odiava a minha mãe, Natália. E eu morria com aquele sentimento, porque era muito difícil. Mas no decorrer das minhas sessões, eu fui entendendo por que eu odiava ela. Ela não gostava de mim, coitada, por causa do jeito dela. Do jeito de vida dela ter. E, na verdade, você trouxe para a consciência que não era uma rejeição a você, a situação que estava vivenciando no momento. Ela também era abusada, ela também era violentada por outras pessoas, pela situação que ela se encontrava no mundo. Então, ela não tinha nada para oferecer para aquelas crianças também que ela tinha, não. Eu costumo falar para os meus pacientes, seus pais deram para você o melhor com que eles tinham. Hoje eu a vejo desse jeito. Além do que eles receberam. Hoje eu a respeito. Hoje eu posso dizer para você, a minha mãe, ela é uma grande mulher. Ela é forte, ela é corajosa, ela é vencedora. Ela passou por coisas que muitas pessoas não conseguiria passar. Foi muita humilhação. É muito doído você ser humilhado pelas pessoas e ter que continuar olhando para a pessoa e convivendo com ela. E é lindo isso que você está falando, Clara, porque é algo que a gente percebe muito dentro da terapia é a questão do perdão. O perdão, ele não pode ser um perdão de boca para fora, ele precisa ser intencional. E eu percebo isso muito na terapia, eu atendo muito cristão. E muitas vezes o cristão vem e fala, não, eu já perdoei porque a Bíblia fala para perdoar. E quando a gente vai trabalhar nas sessões, a gente percebe que aquele perdão é da boca para fora, não é intencional. E o que você pensa sobre isso? É totalmente verdadeiro o que você está falando. Era isso mesmo. Nós chegamos num ponto máximo, que eu buscava esse perdão. Eu implorava para Deus. Eu falava, Deus, me ajuda a perdoar, a me perdoar, porque eu já fui em vários profissionais e eles falavam assim para mim, você tem muito ódio. Eu assumia. Antes de você descobrir na sua bola de cristal que eu tinha ódio, eu sabia que eu tinha. Não precisava identificar a raiz. Não. Gente, o que eu queria era uma receita para eu sair daquela condição que eu estava. Eu estava inflamada, eu estava pesada. Eu não aguentava eu mais. Então, isso é a depressão, excesso, aquela pressão que eu estava vivendo. Era muito agoniante, era agonizante, na verdade. De você saber que quem é para você... Porque, assim, é cultural, né? Nós temos que amar os nossos genitores. Mesmo que, às vezes, eles só fizeram. Mas eu não conseguia ter uma relação boa com ela. E é isso que você falou, é verdadeiro. Olha, às vezes as pessoas falam do perdão, mas o perdão está muito além, gente. Quando você ressignifica uma história, acabou o julgo, não tem mais. E aí esse novo olhar para aquela história com um novo olhar para realmente perdoar e ser livre. E aí a terapia ajuda nesse processo. Exato, isso é terapia, isso é ser livre. Isso é viver em novidade de vida. Eu queria muito fazer o Ho'oponopono e falar igual a Beth Russo. Vida, me surpreenda. Bom dia, vida. E eu não conseguia. Eu tinha amargura de alma. Algo que ainda não era resolvido. E eu orava e jejuava, minha gente. Olha, gente, eu já fiz 7 dias de jejum. É claro que aconteceu coisas boas no meu espírito. Mas a minha dor na minha alma continuava. A minha inflamação estava lá, todo vapor. E eu pensava, eu não sou digna, olha bem, de ter uma vida com Deus por causa desse meu ponto de vista. E quantas pessoas chegam na clínica assim, não se sente digna de Deus, não se sente amada? E isso é um tema que a gente trabalha bastante, pelo menos eu como terapeuta cristã. Não sei se você também atende muitos casos assim, mas a gente se depara muito com pessoas que não conseguem se sentir amado. E a gente tem que levar por esse caminho, olhar para a história. E é olhar para a história, é buscar as raízes, às vezes está lá no ventre, como uma moça que eu atendi e fiz o reprocessamento intrauterino e ela tinha depressão. E quando a gente fez esse retorno para o ventre, ela percebeu que quem queria morrer era a mãe dela.
Meu Deus. E aí a mãe dela, a gravidez toda, queria morrer, não porque ela não queria a criança, mas pela situação, como você falou. E quando a gente terminou a sessão, o que me deixou marcada foi que ela voltou com um brilho nos olhos. E ela falou: Natália, hoje eu quero viver. Hoje você me fez entender que esse sentimento de morte foi o que minha mãe sentiu e eu trouxe para minha vida toda. E a depressão foi embora. Muito bem a sua colocação. Para que eu ajudar a minha criança interior? Para que eu buscar terapia? Para que eu me curar? Porque nós herdamos também. Isso é bíblico. Se você não quiser encarar, tudo bem. Mas você vai continuar com essas questões mal resolvidas por causa de ignorância. Porque nós herdamos. Então, assim, quem estava sofrendo com aquela situação, com todo aquele desespero? A mãe. E quem sentiu tudo foi a filha. Como pode? No ventre é um só. Cordão umbilical, Exato. uma ligação. A mesma ligação, a mesma emoção. Então, assim, é importantíssimo ressignificarmos para termos aqui, nessa terra que a gente não sabe até que dia vamos ficar por aqui, Sim. qualidade de vida. E é uma eterna construção, não é, Clara? Porque a gente trabalha o ventre, a criança interior. Nós vemos o mundo com a percepção que a gente tem, com o nosso olhar, como a gente viu as coisas, como que a gente anotou aqui no nosso inconsciente. E nós vamos continuar essa construção. A gente ressignifica traumas e a gente não está isento de passar por outros traumas. Nunca! E continuamos nessa construção. E como você falou, terapia é vida. Para mim, terapia é vida também. E todo mundo, para mim, deveria fazer terapia. Sim! Quando você tiver com uma doença autoimune, vá fazer terapia. Quando você tiver com uma doença incurável, vá fazer terapia. Porque todos os nossos órgãos representam uma emoção. Toda parte do nosso corpo representa uma emoção. Então, por favor, façam terapia. Por favor, se permita, dê esse presente para você. Se tem algo que você pode se presentear, é você se permitir conhecer o profissional e você ir ali juntamente com ele. E não vai esperar 50%, não, e nem 70% do profissional, porque você tem que se permitir, e muitas das vezes é até 90% da minha pessoa, e o profissional está lá, ó, com seus 10%. Ele me encontrou, ele me direcionou, né? E através daquela direção ali, eu já encontrei um sentido. Eu já costumo falar para os meus pacientes na primeira sessão. A terapia é como se você me entregasse sua espada, eu vou afiar ela, vou te devolver e você vai lutar suas próprias batalhas. Perfeita, boa colocação. Porque muitas vezes, como a gente falou, a pessoa já vem para a terapia achando a solução dos meus problemas, ou então ela vai me direcionar, mas na verdade a resposta está dentro dela mesma. Não, a gente não está ali para direcionar ninguém. Em nenhuma técnica você vai receber isso. Você vai entender muito das coisas. Igual a terapia da constelação familiar. Foi ali, organizou, você entendeu. Ah, isso aqui aconteceu por causa daquilo. Nossa, que coisa. Não, pronto. Agora você coloca os pingos nos is e rompe. Ressignifica e joga. E entra em ação. A gente fala isso na psicanálise. É trazer para a consciência, questionar e aí então dar passos. Não adianta só você saber. Você tem que questionar e depois você tem que dar passos para sua mudança. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que entender. Você está fazendo uma terapia, mas você continua lá na sua zona de desconforto. Que seja no seu trabalho, que você tá sofrendo abusos, né? Que pode ser por palavras ou por atitudes ou coisas que você tá passando desagradável. Ou na sua casa ou no seu trabalho. Você está voltando para aquele local ali. Então, você que tem que se ressignificar gradativamente. Tudo que o seu terapeuta indicar para você fazer, faça. Colocar em prática, entrar em ação. Exatamente. A pessoa, ela é a principal autora da própria história. Eu falo muito para os meus pacientes que o que tem levado as pessoas aos transtornos mentais, ansiedade, depressão, seja o que for, é a falta de ser autora da própria história, dela ter a autorresponsabilidade, dela ser protagonista de si mesma. E muitas vezes a gente está numa sociedade que elas jogam a responsabilidade para os outros. O filho na escola, a responsabilidade é da escola. Né? Então, o terapeuta, a responsabilidade agora da minha vida é do terapeuta de me mostrar o que eu tenho que fazer. E na verdade não é isso. E a terapia não é para isso. É cômodo.
Pessoas assim, elas nunca vão sair do lugar. E falta de protagonismo é a raiz da maioria dos problemas. Pega para mentais. você e vai atrás. Descobriu agora você vai odiar fulano. Igual eu estava atendendo uma pessoa, quando ela viu uma situação, ela já queria tomar... tipo, chegar na pessoa e bater de frente. A mãe dela não tem o mesmo conhecimento dela. Foi ela e o inconsciente dela que descobriu aquilo ali. A mãe dela sabe. E as pessoas, elas tendem isso. Aí ela vai bater de frente com a mãe por causa de algo que ela descobriu. O que a gente fala na psicanálise do imaginário do real. Na minha imaginação, eu resolvi isso aqui, então todo mundo resolveu também e os meus problemas acabaram. E não é bem assim. E outra coisa que as pessoas, elas têm que investir é na fé. Sim. A espiritualidade também é importante. É corpo, alma e espírito. É uma base. É um equilíbrio entre Até todas as a áreas. abertura que quem tem uma base, uma fé nos dá, é outra. Sim. É gratificante você atender uma pessoa que ela pode até estar passando por uma avalanche de situação, mas ela sabe onde ela quer chegar. Isso é tão importante. Ela tem objetivo. E quando a pessoa não tem objetivo, você acredita que a terapia ela pode ajudar a pessoa? Pode. Mesmo você sendo descrente. Por que ela está nessa condição? Porque ela está muito machucada. Aí entra o autoconhecimento. Ela se conhece. Ela está sem esperança. Quando ela resolve na identidade dela, ela passa de novo a sonhar. Não sei se você vive isso na terapia, Clara, Sim. mas isso é nítido também. Aquela pessoa quando ela está totalmente sem conexão com nada, você pode entender que ela está assim, ó, totalmente no escuro. Ela pode ter a melhor espada nas mãos, mas ela está no escuro. Então, como que ela vai fazer alguma coisa? E, de repente, é tão simples para ela alcançar a libertação dela, para ela alcançar o autoconhecimento, para ela descobrir que ela tem valor. É tão fácil. Ela só precisa permitir e acreditar. Aí tá, né? Como que eu vou acreditar se eu não acredito em nada? Porque ela tá tão machucada, ela tá tão ofendida, ela tá tão destroçada que não tem mais o que fazer. Às vezes, para essas pessoas assim, com o tempo, igual eu já vi muitos comportamentos de terapeutas, né? Hoje, eu só vou ficar te olhando. Até um dia, a pessoa ela vai ter confiança em você. Para ela compartilhar algo que deixou ela daquele jeito. Porque entenda, ninguém nasceu ferido, amargurado, estraçalhado, ansioso, com ódio. As doenças, elas vêm. Nós não nascemos com aquilo tudo. No decorrer da nossa trajetória, que nós fomos enchendo a nossa mala. Eu acho assim magnífico quando eu escuto alguém falar que está fazendo terapia, está no psicólogo, está fazendo análise. Porque a mulher, ela separa, ela é abandonada, ela é trocada, ela é mãe solo, ela é isso, ela é pai de família, ela é tudo. Mas está tudo bem, gente. A balança a poeira e não, eu posso, eu dou conta. Você não é super-herói, querida. Nós somos seres humanos, é a síndrome da Mulher Maravilha. Você é humana, você precisa ser abraçada, ser amada, ter um dia de princesa. Você precisa saber que você também, se cortar, vai sangrar. Então, você pode sim fazer terapia. E ser forte, na verdade, é buscar ajuda também. É buscar ajuda. É reconhecer que precisa dessa ajuda. Porque as pessoas criam essa máscara de ser forte. É o tempo todo você criar uma máscara que você dá conta de tudo e esquecer que você é humano, que você é vulnerável. Aí você vai ser forte porque você dá conta de tudo. Você vai o quê? Adoecer. Sim. Aí você vai precisar ser cuidada. Você vai ficar chateada, com raiva, porque você está naquela condição. Compreende que tudo vai nos levar a nos sentirmos fracassados? É melhor você se permitir, se entender melhor, se conhecer melhor. Olha, é normal você ter pressão alta, você ter diabetes, você ter câncer. Eu acho que é normal até ter HIV.
mas não é normal você ir no psicólogo, não é normal você tomar medicações antiansiolíticas, dependendo da situação, você começa ali e vai conhecendo você, e vai começa a praticar atividade física, e loguinho você sai daquele antiansiolítico. Então, terapia é vida, terapia transforma. Terapia transforma. Muda o rumo da história terapia da pessoa. Cura. E qual seria a mensagem, Clara, que você deixaria para as pessoas que estão passando por esses processos de dificuldade, que precisa ressignificar a sua história? Qual seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Essas pessoas precisam buscar transformação e se permitir. Porque enquanto nós queremos sermos fortes, a gente não vai conseguir ser forte. Porque forte é quando você já está livre. Enquanto você está nessa prisão perpétua, você pode ajudar quem? Você está preso. Você não pode ajudar nem você mesmo. E você ainda fica querendo carregar muitas pessoas nas costas. Se livre da baixa estima, se livra do eu não posso, eu não consigo, se livra do não é para mim, se livra de tudo isso. Você pode sim, você é capaz sim, você nasceu para brilhar, você nasceu para falar assim, eu sou demais. É claro que eu sei que eu sou. É um absurdo, às vezes as pessoas, se a pessoa falar para ela, como você está lindo, ai meu Deus... Imagina, não estou não. Estou lindo, porque eu sou lindo. Olha minha estrela brilhando, olha meu sol. Tudo isso você consegue através de quê? Da terapia. Da terapia. Clara, muito obrigada. Foi muito bom nossa conversa. Hoje a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez, mas você trouxe mais conhecimento hoje pra gente. Eu estou aprendendo muito aqui com você. Sou grata por você. Muito obrigada. E eu gostei dessa metáfora que você falou da bagagem. A gente vai construindo a nossa vida e colocando pesos. E quais são os pesos que as pessoas precisam soltar? Muitas vezes elas não conseguem identificar e a terapia, ela te ajuda a soltar esses pesos e a carregar só aquilo que é necessário para você viver e ser a pessoa que você verdadeiramente nasceu para ser. E isso é muito mesmo. importante. Eu quero te agradecer. Você que está nos assistindo também, quero te agradecer também. Se você puder enviar o link também desse podcast para quem precisa, aquela pessoa que você sabe precisa ouvir o que foi falado aqui para buscar terapia, você compartilhe. É o Cura 360, Corpo, Alma e Espírito, vai estar no canal da Natália Lisboa. E obrigada, Clara. Eu agradeço obrigada a você por esse tudo, momento. Também por a gente compartilhar tudo isso. Muito obrigada. Foi muito bom, obrigada. E você que está aí em casa também, obrigada. Tchau, tchau, gente.